Então vamos falar um pouquinho aqui do fator de ajuste, tá? Então veja, a técnica de ponto de função, ela considera que outros fatores, né, afetam o tamanho funcional do sistema. Esses fatores eles estão relacionados com características da aplicação. Então, no cálculo que a gente viu lá do PF bruto, não é levado em conta a tecnologia usada, nem os requisitos não funcionais, né? Então, por esse motivo, é que é calculado o fator de ajuste, o VFA, que é baseado em 14 características gerais do sistema. Então, são essas 14 características aí, certo? Comunicação de dados, processamento distribuído, performance, utilização de equipamento, volume de transações, entrada de dados online, eficiência do usuário final, atualização online, processamento complexo, reutilização de código, facilidade de implantação, facilidade operacional, múltiplos locais e facilidade de mudança. Veja, na administração pública, né, o antigo Ministério do Planejamento, que aí veio com os manuais de contagem de ponto de função lá do CISP, aí eu mantenho o Ministério do Planejamento porque não adianta atualizar a aula botando o nome do Ministério, porque muda o nome do Ministério o tempo todo. Então é melhor manter lá o histórico, né, que era o antigo Ministério do Planejamento. Nos manuais aí de contagem, né, que na área pública tem, é baseado no manual de contagem, né, do IFPUG, mas tem algumas regrinhas específicas. Não tem fator de ajuste, é sempre o valor 1, ou seja, não há nenhum cálculo de fator de ajuste, certo? Então isso significa que as características gerais do sistema apresentadas nos manuais de contagem, elas não afetam o tamanho do ponto de função obtido de suas contagens. Isso na administração pública. Então você vai ver que nos concursos não existe cálculo de fator de ajuste, normalmente, tá? Já vi questões com cálculo de fator de ajuste para concurso da área militar, certo? No qual ele diz lá quais são os fatores de ajuste que você tem que calcular e dar um valor. Então é só você fazer o cálculo, perfeito? Como o nosso foco aqui é mais concursos civis do que militar, né, majoritariamente, não vou entrar nesse mérito aqui não, certo? Então normalmente não precisa calcular fator de ajuste. Como é que a gente chega na complexidade? Tem essas tabelinhas de complexidade e óbvio que tudo dessa aula tem as referências no final, certo? Tanto aos clássicos da engenharia de software quanto algum material que é produzido pelas empresas de consultoria, as referências de livros que eu coloquei nos slides, tá? Basicamente, como é que eu sei se uma entrada externa ela é baixa, média ou alta? É pela quantidade de arquivos referenciados, né? Os TRs e os TDs, ok? E aí o que você tem que saber, né? Se for maior que 2, né, o arquivo referenciado, logo de cara vai ser uma complexidade média, né? Se for maior que 2 e menor que 5. Menor que 5 tipo de dados, maior que 2 arquivo referenciado, vai ser média. E aí, né, menor que 2, menor que 5 baixa, 2 menor que 5 baixa e por aí vai. Aqui a gente chega, né, àquela definição do que é simples, médio e complexo. Mesma coisa para saída externa e consulta externa. Só que aí tem uma diferença que em vez de ser 2, né, é 2, 3, 3 e aqui em vez de ser 5, são 6 e 19. Veja, precisa, olha, para 99% dos concursos que você vai... Obviamente, como é que eu sei isso? Olhando as questões de ponto de função historicamente, né? Eu já fiz esse levantamento. Não tem questões que perguntem baseado nisso aqui. Só que tem uma questão que eu vou mostrar para vocês, do concurso aí da Cefaz, acho que é do Amapá, que precisou saber, né? Agora veja, você pode falar assim, pô, a Cefaz do Amapá pediu isso? Pediu, mas essa prova da Cefaz do Amapá tinha 10 questões de TI. 9 eram questões super simples, que você conseguiria acertar tranquilamente. Essa de ponto de função que era a difícil. E é uma questão de ponto de função das mais difíceis, porque você tem que lembrar essas tabelas de complexidade aqui. Lembre, como é que eu chego a contar isso aqui? Aí é o processo de contagem que você precisa conhecer o manual. Tem material aí se você quiser conhecer como é que você conta os arquivos referenciados e os tipos de dados, ok? Para chegar aqui nesses valores, se é médio, simples, médio ou alto.
As questões que nós vamos ver, elas simplesmente falam, ó, tem tantos médios, tantos baixos, tantos altos e você calcula. Então não precisaria dessa tabela. Uma questão eu vou mostrar que aí ele dá, tem tantos TD, tantos TR, quanto é que dá o ponto de função? Aí teria que saber essa tabelinha aqui. Mas, como eu falei para vocês, foi uma questão de um concurso no qual todas as outras questões estavam muito simples. Essa era a única impossível, ou seja, era só para o cara não tirar 10. Só para você poder guiar seus estudos, né? Ah, então isso aqui é muito complexo, eu vou deixar para o final, vou estudar ponto de função, vou entender, vou fazer a maioria das questões. Se eu tiver mais tempo na minha preparação, aí eu me preocupo com essas tabelinhas aqui. Poderia ser uma forma de você estudar. Agora, como você escolhe estudar, né, fica a critério de vocês também, né? Depende do tempo que você tem alocado para isso. E óbvio, se tem da entrada externa, saída externa e consulta externa, também tem do ALI e do AIE, ok? Então, os tipos de registro, né? Na verdade, quando é entrada externa e consulta externa, saída externa, a gente chama de AR, arquivos referenciados. Quando é transação, função de dados, que são ALI e AIE, aí é tipo de registro e tipo de dados, que é o TR e o TD, ok? E aí você chega nessas contribuições aqui, né? Você está lembrando, ó, 5, 7, 10, 7, 10, 15. Então, se tiver, né, mais de 5 tipos de registro e mais de 50 tipos de dados, é alto, ok? Só para você entender. Então, tá aí a tabelinha também. Essa tabelinha eu trouxe porque tá nas referências. Tem uma questão que foi feita, essa do Cefaz do Amapá aqui, foi tirado exatamente desse material. Esse material é um material de uma das empresas que fazem consultoria nisso, né? Que é referência na área. E simplesmente o autor da questão ele tirou o mesmo exemplo que tem lá no material contando. Então, se você quiser fazer como é que faz a contagem, tem todo o guiazinho. Olha, a tela é assim, a gente conta o TR e TD assim, AR, TD atado, e aí ele chega no valor. A questão só se baseou em dizer, tem tantos TR, tantos TDs, quantos pontos de função vai dar? Nós vamos já ver essa questão na sequência. Então, já que a gente já falou várias coisas, vamos começar a responder algumas questões? Vamos lá, então. Veja, aqui é o seguinte, nós temos, né, considerando a tabela precedente, em que baixa, média e alta são as complexidades das funções, julgue o próximo item, né, relativa à análise de ponto de função. Então, aqui já é uma questão que ela não deu, por exemplo, a contribuição funcional. Ele só deu se é baixa, média e alta. Aí, ou seja, se você não sabe a contribuição funcional, esquece, você não vai acertar essa questão aqui nunca. Aí ele fala o seguinte, ó, a aplicação A possui mais pontos de função brutos do que a aplicação B, ou seja, ponto de função bruto não tem nenhum fator de ajuste para você calcular. E o que a aplicação A tem? Ela tem 2 ALIs baixo, 3 AIEs alto, 2 entradas externas, duas, onde é que eu estou tirando duas, né? Entrada externa, uma alta, saída externa, uma média. E a aplicação B tem o quê? Um ALI, um alto, AIE, 2 baixo, consulta externa, 3 médias, entrada externa, 6 baixa. Veja, as bancas variam bastante aqui, né? Tem uma grande variação. Às vezes ela dá a tabelinha com os valores e pede só para você calcular. Aí fica moleza. Outras vezes ela não dá a tabelinha com os valores. O que é que nós temos que fazer aqui? Lembrar da tabelinha com os valores. Então, se a gente seguir aqui, ó, pode ver que ele segue... Não, ele não segue a mesma lógica lá da tabelinha oficial, não. Mas, se a gente botar aqui, ó, entrada externa, né? Consulta externa. Vou botar um do lado do outro aqui para facilitar. Saída externa. Nós sempre lembramos que é o quê? Né? Os dois aqui é 3, 4, né? E 6. O outro, né? É o 4, 5 e 7. Aí vem, sempre você tem que lembrar que o AIE, ele contribui menos que o ALI. Por quê? Porque normalmente o AIE é um ALI que está fora da fronteira. Então ele já existe, você só vai consultar dado lá. AIE e o famoso ALI. Ok? Lembre que repete, aí é 5, 7 e 10. Ok? E aqui no final, o 7, 10 e 15. Veja, se você falar, professor, você já sabe de cabeça aí, mas eu já estou fazendo esse negócio de dar aula de ponto de função já tem muito tempo. Ah, eu dou aula de ponto de função toda hora? Não. Mas minha cognição já gravou essa parada aqui.
Sabendo esses números, aí fica fácil calcular, né? Eu estou com uma certa dificuldade, você está vendo que está ficando ridículo aqui, né? Minha canetinha aqui, estou com alguns problemas aí, mas enfim, deu para entender, né? Então, se é 2 ales baixo, são 2 baixo, é 7 vezes 12, então nós temos 14, ok? 3 AIE alto. AIE alto, ficou parecendo um alho aqui, não é AIE, né? AIE alto, 3 vezes 10, 30, ok? Entrada externa, uma alta. Qual é a alta do entrada externa? 6, né? Então, 6. E SE, uma média, 5, ok? 5. Então, aqui dá 11, 41, 55. A aplicação A tem 55, ok? 55. AB, aí nós vamos calcular agora um ali alto. Qual é o ali alto? 15, não é isso? Perfeito? Concorda? Ali alto, 15. Então, aqui é 15. 2 aí é baixo. Aí é baixo é 5 vezes 2, 10. Perfeito? Consulta externa, 3 média. Consulta externa média é quanto? 4. 4 vezes 3, fez 3, 12. E 6 baixa da entrada externa. Aí é 3, né? 3 vezes 6, 18. Somando isso aqui, dá 18 mais 12, dá 30. 30 mais 10, 40. 40 mais 15, opa, deu 55, ok? 55. Se eu não tiver calculado errado aqui alguma coisa, a gente vai ver que é o seguinte, ó, a aplicação A possui mais pontos de função bruta que a aplicação B. Não, isso aqui está errado porque as duas têm a mesma quantidade de pontos de função. Beleza? Como a aula está gravada, eu posso apagar essa bagunça aqui para a gente passar aqui para ver o gabarito, né? Aí, vamos lá. Tá errado, né? Aí, professor, errou. Não, acertei. Tá aqui a tabelinha bonitinha, óbvio que eu botei aqui para você, né? E, na verdade, eu acertei por quê? Porque ele está falando que possui mais pontos de função. E, na verdade, as duas têm 55, tá? Você viu meus cálculos aí. Aí, o que é que eu faço aqui no materialzinho, que o aluno já está acostumado? Normalmente, tem a pergunta, às vezes o aluno calcula, depois ele vê a resposta. Então, aqui tem tanta tabelinha bonitinha, como todo o cálculo chegou a 55. Óbvio que aí está gravado, você volta lá naquela cálculo top que eu fiz aí. Mas calculei certinho. E aí você só tem que tomar cuidado no seguinte, o que que perguntou, né? A aplicação A possui mais pontos de função bruta que a aplicação B. Isso está errado, ok? Então tá aí, ó. Esse exemplo aqui de questão é uma questão que cai muito. Dá um monte lá de contribuição funcional, né? Tipos de função para você calcular e você tem que saber a tabela. Outra questão aí pode ter questões assim, ó. Os pontos de funções, os pontos por função não ajustados, PFNA, devem ser multiplicados pelo seu fator de ajuste, FA, para que obtenha assim o valor final dos pontos por função. Veja, pode ficar uma questão assim? Pode. Isso aqui tá certo, né? Esse é o cálculo. O que acontece essa questão aqui? Pelo fato do governo estabelecer um valor de ajuste 1, sempre, a gente sempre calcula por 1. Qualquer valor vezes 1 é o próprio valor. Então, aquelas aplicações lá, vezes 1, 55. Se no valor de ajuste ficasse uma fração, aí você teria, né, um cálculo. Mas é 1. E isso aqui é o que a regra fala, tá? Então, normalmente, a gente chega no valor não ajustado. Aí, no final, como é governo, pelo manual, vezes 1, chegamos ao valor, ao ponto de função final. Perfeito? Mas o cálculo é feito aí dessa forma. Beleza, pessoal? Então, tá aí. Óbvio que nós vamos, na sequência, falar de outros assuntos e trazer outras questões, né, à luz do que a gente está estudando. Então, tá aí.